Possessão demoníaca na Bíblia. Possessão demoníaca no Antigo Testamento. Em todo o Antigo Testamento, que abrange muitos séculos, não há nenhum caso de possessão demoníaca. No livro de Tobias, fala-se da divindade Asmodeu, que atormentava Sara, matando seus maridos. Deus mandou o anjo Rafael para os curar, tirar as manchas dos olhos de Tobias, a fim de que ele pudesse ver a luz de Deus, e livrando Sara de Asmodeu, o pior dos diabos. Mas o que descreve como o demônio Asmodeu trata-se de Aesmadeva, o deus Fúria, o mais perigoso dos deuses na religião de Zaratustra. Assim foi que os hebreus associaram no mais perigoso dos demônios. Animismo é a crença da maioria dos povos primitivos de que o mundo estava habitado e controlado por daimones, que eram potestades, entidades ou deuses de segunda categoria. O livro de Tobias não se trata de um livro histórico. É um livro de valor moral e metafórico, simbólico. Foi escrito depois do exílio dos judeus. Durante o exílio, os judeus entraram em contato com civilizações pagãs que atribuíam às divindades, daimones, deuses ou demônios, muitos dos fenômenos da natureza, doença, etc. Influenciado por esta civilização, o povo judeu começou a ter medo de demônios, dessas entidades ou espécies de deuses inferiores. Por isso foi escrito o livro de Tobias, para frisar enfaticamente que não devemos ter medo de ídolos pagãos e colocar toda a nossa confiança em Deus. Agora, possessão demoníaca no Novo Testamento. O Novo Testamento abrange um curto espaço de tempo, poucas décadas, e existem muitas descrições de possessões demoníacas. Os gregos e romanos da época atribuíam certas doenças e fenômenos aos demônios, daimones, deuses e semideuses, entidades sobrenaturais. A Cabalá judaica trouxe dos gregos e romanos o erro de atribuir ao daimon ou daimones no plural certos tipos de doenças e começaram a chamar endemoninhadas as pessoas que apresentavam aquelas doenças internas ou fenômenos misteriosos. Se a doença apresentava algum aspecto externo, visível ou perceptível, então a pessoa não estava endemoninhada. Chamavam endemoninhados os que estavam doentes sem aspecto externo da doença, por causas não aparentes, internas. Como não tinham conhecimento médico nem científico, não podiam entender como uma pessoa aparentemente saudável pudesse estar doente. Então, essas doenças só podiam estar sendo provocadas por essas entidades sobrenaturais chamadas daimônios. Os sacerdotes dos povos vizinhos de Israel precisavam determinar a divindade daimon que causava cada doença interna, mas sem aparência externa. E cada daimon era atraído por cada tipo de pecado. Por isso começava por um interrogatório, para descobrir qual pecado que o doente cometeu. Uma vez descoberto, devia-se expulsar tal daimon ou deus inferior determinado. Para a superstição da época, essas doenças vinham do pecado. Os primeiros cristãos associaram a suposta ação de Satã com as supostas ações dos demônios, pecado e doença. E terminaram por associar Satanás
aos demônios que eram divindades da época. Quando a causa ou aspecto da enfermidade era perceptível, visível, nunca nos evangelhos o doente é considerado endemoninhado. Por exemplo, a epilepsia e crises histéricas eram consideradas possessões, por não ter causa nem aspecto aparente. O endemoninhado do Monte Tabor descreve todos os sintomas da epilepsia, contrações musculares intermitentes e violentas, gritos súbitos, espumar ou se babar, e na fase pós-convulsiva e epilético entra num sono anormal e profundo. O pai do rapaz diz a Jesus: Senhor, tem compaixão do meu filho porque é lunático. Mateus 17,15. Existia naquele tempo a crendice de que os epilépticos eram influenciados pela fase da deusa Lua. A loucura era considerada possessão pela deusa Lua. Jesus é acusado de estar possuído por um daimon, ou seja, estão dizendo que ele está louco, em João 8:52 e João 7:20. João Batista também foi considerado possuído por um daimon, ou seja, louco, por não comer ou beber, e sim jejuar. Mateus 11:18. As paralisias, que chegam a provocar atrofias musculares e deformações visíveis, não eram atribuídas a demônios. Marcos 2, do 1 ao 12. Mas paralisias onde os membros se apresentavam com aspecto normal eram devidas aos daimones. As doenças que provocavam febres por serem perceptíveis não eram consideradas possessões. Mateus 8,14. Perante a lepra ou outra infecção da pele, os evangelhos falam simplesmente de leprosos. Mateus 8, do 1 a 14. Fala-se também simplesmente de cegos. Mateus 9, 27 ao 31. Quando percebe-se a infecção, íris sem coloração, esbranquiçados, pus ou sangue. Não há endemoniado o homem que todos veem com a mão seca, possivelmente atrofiada. Mateus 12, 10. Não é endemoniado o hidrópico, que todos veem inchado pela excessiva acumulação de líquidos no tecido do corpo. Uma mulher que sofria de um influxo de sangue havia 12 anos. Mateus 9, 20. A sua cura por Jesus não é considerada expulsão de demônio ou daimônio. Nenhuma referência aos daimones nas doenças da sogra de Pedro, que estava com febre, o servo do centurião, o filho do oficial do rei, a filha de Jairo, o surdo-mudo, o servo do príncipe dos sacerdotes que Jesus devolveu a orelha decepada e tantos outros. Em Lucas capítulo 11, versículo 14, Jesus expulsava um daimon que era mudo. Tendo o daimon saído, o mudo começou a falar, e a multidão ficou admirada. A causa da mudez não era visível nem perceptível, logo era atribuída a um daimon. Cristo e os apóstolos usavam a cultura e a nomenclatura da época. A Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia é um livro de doutrina sobrenatural inobservável, que descreve a revelação de Deus. Em Marcos 4:39, Jesus repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te. É evidente que não significa que o vento e o mar sejam seres que obedeceram. É uma linguagem simbólica para indicar o poder de Jesus sobre a natureza que ele é dono. Da mesma forma, Jesus repreende e se dirige aos espíritos impuros ou daimones da época. É também uma linguagem simbólica do poder de Jesus Cristo sobre as doenças. Com o passar do tempo e até hoje,
os cristãos confundiram e associaram os demônios dos gregos e romanos, que eram para eles divindades e semideuses, com anjos rebeldes, diabo e Satanás, Satã, etc. Para os discípulos, Satanás e os daimones eram coisas completamente diferentes. Demônios eram as doenças internas, só particularizadas. E Satanás era a inimizade, a dor, a tentação, o pecado, a doença de modo geral. Os endemoninhados na Bíblia são simplesmente doenças internas. Em Mateus 10:8 se diz: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Muita gente adora essa passagem. Novamente, observamos que para a cultura da época faziam uma distinção entre leprosos e enfermos. Os leprosos eram considerados impuros e não enfermos. Jesus não corrigiu os erros de diagnóstico. Não veio para explicar que leprosos não são impuros e sim doentes. Ou também não veio para explicar que os possuídos da época eram simplesmente doentes. Jesus curou por completo todos os que vinham até ele. Cura de corpo, mente e espírito. Analisemos o caso do endemoniado de Gerasa, ou Geragesa, como indica as pesquisas atuais. Diz que na região dos Genazenos, um homem possesso de espírito imundo saiu do cemitério, que tinha uma grande força física, pois tinha sido preso muitas vezes por trilhões de cadeiras, mas hoje despedaçara e ninguém conseguia segurar. Trata-se de doença psíquica dupla ou dissociação da personalidade, em que a pessoa acha-se dominada por legiões de entidades sobrenaturais, pura megalomania. Não basta uma possessão, tem que ser muitas. Hoje vemos muitos casos assim em igrejas de várias denominações que realizam exorcismo, geralmente protestantes. É um fenômeno histérico, facilmente explicado pela sugestão ou autossugestão, gerando desequilíbrios psíquicos. Diz na Bíblia que ele gritava e feria-se com pedras e que ninguém podia segurar. Ora, a força física parece aumentada, típica dos surtos psicóticos. Daí veio a necessidade da camisa de força nos manicômios. Diz na Bíblia: vendo Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: que queres de mim, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Ele, de certo, conhecia a fama de Jesus e seu poder de cura. As curas milagrosas de Jesus eram muito comentadas e as notícias se espalhavam de cidade em cidade. Em Marcos 5,12, os espíritos suplicavam-lhe: manda-nos para os porcos, para entrarmos nele. Marcos 5,13. Jesus permitiu então que os espíritos imundos, tendo saído, entraram nos porcos e a manada de uns 2.000 precipitou-se no mar, afogando-se. Casos de estouro de rebanho de animais que são criados próximos a penhascos não é tão incomum. Assusta-se um porco ou dois e se assustam toda a porqueria. Igual quando se assusta um boi e temos um estouro da boiada. Assusta-se um peixe e assusta-se todo o cardume. Assusta-se uma pomba e todas juntas fogem numa mesma direção. Em 2007, em Istambul, na Turquia, 1.500 ovelhas se lançaram no precipício. Basta que o endemoniado citado na Bíblia dramatizasse a expulsão de demônios correndo e gritando em direção aos porcos para provocar o estouro da manada, que correram na direção do abismo. E por final, em Marcos capítulo 5, versículo 15, aproximaram-se de Jesus
e viram o possesso assentado, coberto com seu manto e calmo. Foi definitivamente curado por Jesus de seu grande desequilíbrio psíquico. Conclusão da primeira aula. Não existem possessões demoníacas. As possessões de demônios descritos no Novo Testamento eram a explicação da época para doenças internas que não apresentavam causa ou aspecto externo. A crença nestas divindades ou espíritos impuros chamados daimoni teve origem nos povos gregos e romanos pagãos e influenciou a cultura dos judeus, que associaram daimones com o diabo, Satã, etc. Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, usou a cultura da época e não veio para ensinar medicina ou ciência. Realizava milagres e curas milagrosas, provando seu poder e seu amor.